Olá, sejam bem-vindos a este canal. Neste vídeo tutorial eu demonstrarei como fazer o vaso de cimento modelo cesto médio. Neste vídeo vocês poderão acompanhar todas as etapas da fabricação deste modelo de vaso. Bom pessoal, para fazer os vasos de cimento, o primeiro passo é montar as formas e passar o desmoldante e esperar secar. Geralmente eu monto usando algum apoio, uma bancada ou algo parecido, mas neste momento vou montar no chão mesmo para ficar melhor de vocês visualizarem. Agora é só apertar usando uma chave combinada de 11 milímetros. Com a forma montada, o passo seguinte é passar o desmoldante. Nesse processo, eu uso esse desmoldante e um pincel. Não precisa passar muito desmoldante, tem que passar o suficiente para formar uma camada na parte interna da forma e secar. Pronto, agora é só aguardar a secagem. E aí está a forma, passada o desmoldante. O desmoldante já secou, formou uma película. O próximo passo é colocar a massa na forma para fazer o vaso de cimento. Então vamos lá. Agora eu deixo o vaso no chão, coloco a massa para fazer a parte do fundo, bato com cuidado usando um pedaço de madeira para o fundo e os pezinhos ficarem firmes.
Em seguida, coloco a forma em blocos de cimento para ficar mais fácil de trabalhar. Se eu tivesse colocado a forma em cima dos blocos antes, quando batesse com um pedaço de madeira, iria quebrar os blocos. Com certa quantidade de massa na forma, agora é só cavar no meio da forma e levantar as paredes do vaso com a massa que está dentro da forma. À medida que for precisando colocar mais massa, é só adicionar aos poucos. Na sequência, é só bater com a badainha, deixando as paredes do vaso bem firmes. Quanto mais bater, menos necessário será fazer acabamento. Eita. Agora vamos retirar o vaso de cimento cesto médio da forma. Ele vai ficar aqui mesmo. Eu deixo em cima dos blocos de cimento para o processo de cura e até mesmo para a pintura, porque é um vaso pesado e quanto menos eu mudar ele de lugar, melhor.
E aí está o vaso de cimento modelo cesto médio retirado da forma. O processo de cura dos vasos de cimento, na fabricação dos vasos de cimento, inicia-se no momento que se retira os vasos da forma. Esse processo ele deve ser feito à sombra e sempre molhando os vasos, para que os mesmos não fiquem fracos e quebradiços. Eles adquirem resistência se esse processo de cura for feito dessa maneira. Em regiões chuvosas, onde praticamente chove todos os dias durante o inverno, como é o caso da minha região, onde temos um inverno amazônico, que chove praticamente um dia sim e no outro também, basta deixar estes vasos expostos à chuva, que esse processo de cura ocorre naturalmente. Agora, em dias em que não chovem ou em períodos de estiagem, é necessário molhar os vasos pelo menos uma vez por dia. No processo de acabamento, eu uso a mesma massa usada para fazer os vasos. Eu apenas a deixo mais molhada e passo no vaso sempre nas partes onde tem imperfeições, usando a luva. Os vasos que faço quase não necessitam de acabamento, porque bato muito com a badainha, e o fato de usar o desmoldante também ajuda muito a não deixar o vaso com imperfeições. Antes eu fazia somente dessa forma, mas agora passei a fazer o acabamento também passando a massinha, que algumas pessoas chamam natear. Vou demonstrar desse jeito na sequência. Esse é o acabamento passando a massinha, ou nateando. É só misturar cimento e água, fazendo uma massa mole que dê para passar no vaso com pincel, como se fosse pintando. Eu percebi que fazendo isso, o acabamento do vaso fica melhor e ajuda no processo de pintura. Quando for pintar o vaso fica com melhor aspecto, além de economizar tinta. Do outro jeito, o vaso absorve muita tinta e são necessárias várias demãos. Desse jeito, além de o vaso ficar com melhor acabamento, de ficar mais apresentável, gasta menos tinta na pintura. Com 2 demãos, se a tinta não estiver muito diluída, já estará boa a pintura. E é assim que fica o vaso depois desse processo de acabamento. Só de a gente olhar, já percebemos que fica com o aspecto bem melhor. Fazendo desse tipo de acabamento, é só esperar secar, dar uma lixada para tirar algum excesso, uma lixada bem de leve, e pintar. E a pintura vai ficar com um aspecto bem mais apresentável, bem melhor. O passo seguinte na fabricação do vaso de cimento cesto médio é a impermeabilização. Nesse processo eu uso cimento, água e Vedacit. Primeiro é diluído o Vedacit na água e depois é acrescentado o cimento. Somente cimento. Nesse processo não
não leva areia. Aí é só pegar a mistura e passar na parte interna do vaso de forma uniforme, como se fosse uma pintura espessa. E esse é o aspecto que fica depois de impermeabilizado o vaso de cimento modelo cesto médio. Lembrando que nesse processo só vai vedacite, cimento e água. Agora é só esperar secar para ser feito a pintura. Geralmente eu deixo para pintar no dia seguinte. O passo seguinte na fabricação do vaso de cimento modelo cesto médio é a pintura. Eu uso essa tinta Dia Piso da Ikine. É uma tinta, como o próprio nome já indica, é apropriada para pintar pisos. Então é uma tinta que apresenta uma boa resistência depois de pintada. É uma tinta à base d'água. É importante não diluir muito. Fazendo a diluição adequada, dá para pintar com 2, no máximo 3 demãos e o vaso já fica perfeito. Fica uma pintura muito boa. Só lembrando que antes da primeira demão de tinta, o vaso foi lixado. Isso é uma regra básica. Antes de qualquer pintura, a superfície deve ser lixada. Pode ser um vaso, pode ser uma parede, o que for. E aí está o vaso de cimento modelo cesto médio pintado. Está pronto o vaso. O próximo passo é a comercialização. Por enquanto é só. Obrigado por assistirem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais vídeos.